Fala pessoal do meu canal. Então aqui, ó, Lendo em Movimento, nós estamos em uma série de vídeos. Eu sempre tive vontade de fazer esses vídeos sobre análise de empresas, sobre um ensinamento que eu gostaria de deixar para vocês. E sem mais delongas, eu quero apresentar aqui a tela do meu computador e vocês já estão aí visualizando a tela do computador, onde vocês visualizam a aula de hoje. A aula de hoje, ela fala sobre como ser um detetive de ações, tá? Então, qual que é a ideia? Você vai hoje entender como você pode avaliar uma empresa, como você pode avaliar uma empresa e determinar se você vai comprar essa ação ou se você não vai comprar. Então aqui, eh, o a parte de análise de empresas, ela é misturada entre um cara que avalia os números da empresa e tem o cara que avalia a história da empresa. Então você não pode avaliar um cegamente e ignorar o outro. Você precisa juntar essas 2 histórias e hoje nós vamos entender como que nós podemos fazer essa análise com um pouco mais de credibilidade. Então beleza, qual que é o primeiro grande erro do iniciante? O iniciante, ele gosta muito das histórias. Ele, aqui no Brasil é fácil de explicar isso para vocês, que é só entender que o cara trata o investimento dele como um time de futebol. Ele torce para pra isso de forma apaixonada, de forma cega. Então, é assim como o pessoal trata a política, então existe um lado, existe o lado A, existe o lado B. Então, no investimento, esse é o pior jeito que você pode investir, porque você não pode apenas confiar numa história bonita e achar que isso vai garantir o sucesso do seu investimento. Você precisa linkar com os números da empresa. Então, esse é o primeiro grande erro de um iniciante e você tem que blindar desse erro aqui, tá? Beleza. Então, o que seriam os 2 pilares de uma análise? Então, primeiro, você precisa avaliar o que que a empresa faz. Você precisa ver a história dela, você precisa ver quem são os clientes dessa empresa, você precisa ver o que que é o concorrente, você precisa ver, a história da empresa, há quanto tempo a empresa já existe, esse tipo de situação. Então, tenta olhar muito para a história da empresa e para o business da empresa. Olha para o que que a empresa já construiu até aquele momento, porque teoricamente você está vendo uma empresa naquele exato momento que você não conhecia, ou você conhecia, mas apenas de ouvir falar, algo desse sentido. Então, tenta identificar a alma da empresa, sabe? Tenta identificar e tenta explicar para uma criança de 5 anos o que que a empresa faz. Vou te dar um exemplo. Coca-Cola é uma empresa gigantesca, vocês concordam comigo, né? Coca-Cola é uma empresa comprável em bolsa de valores lá da Nasdaq, lá dos Estados Unidos. O que que a empresa faz? Bom, ela produz um líquido que muitas pessoas gostam de tomar em festas, em casa, em confraternizações, um líquido que tem um pouquinho mais de açúcar, e esse líquido, eles engarrafam esse líquido e vendem. Então, qualquer pessoa entende um negócio desse tipo. Então, aqui, se você consegue explicar o negócio para uma criança de 5 anos, então você, já identificou como que a empresa funciona, nos mínimos detalhes ali, e consegue simplificar isso a ponto de passar para uma criança. E aí, o segundo pilar é você olhar para o resultado da companhia. Não adianta muito ela ter uma história linda, uma história maravilhosa, mas o negócio não acontecer e não girar de forma definitiva, do qual dê lucro para ela e do qual ela não se endivide tanto para fazer com que esse negócio gira. Então, o lucro, ele é importante e você precisa olhar para o lucro de forma consistente e você precisa entender se essa empresa é uma empresa endividada ou não, precisa entender se essa empresa gera caixa ou não. Você precisa olhar para o resultado dessa empresa. Então, lembra, você não pode ficar fã da empresa e esquecer dos números, mas ao mesmo tempo você não pode olhar somente para os números e esquecer da história da empresa. Você precisa fazer um link entre essas 2 situações. Bom, o que que define então um negócio que o negócio seja muito bom? Bom,
Aqui tem alguns critérios, você pode definir mais critérios para entender se uma ação é boa ou não, mas, você precisa avaliar alguns itens, como por exemplo, o crescimento. Essa empresa há 10 anos atrás, como que ela era? Quanto que era a receita dela, quanto que era o lucro dela, como que era a dívida dela, como que estão os investimentos dela. Esse tipo de pergunta que você vai se fazendo para entender se a empresa está crescendo, se ela está evoluindo. Não é assim com você? Você está fazendo um balanço agora no final de ano, entendendo: "Olha, não, esse ano eu fiz poucos exercícios físicos, então no ano que vem eu vou fazer mais exercícios físicos". Então, você vai sempre indo numa crescente, tentando ir numa crescente, né. As empresas são a mesma coisa. Você precisa entender se a empresa está a lucro de forma consistente. Eu até deixei aqui um dos critérios do Benjamin Graham, né. O Graham, ele fala que ele só investe em empresas que dão lucro há mais de 15 anos. Se a empresa já deu um prejuízo nesses 15 anos para trás que ele está olhando, ele já não investe. Então, entende se a empresa lucra e quanto que a empresa lucra, esse crescimento ele está crescendo ao longo do tempo, isso também é outra coisa importante. E uma coisa muito interessante para você avaliar, pode ser um bom critério de investimentos, é o retorno sobre o investimento. Então, depois você pode procurar na internet como que funciona esse indicador, mas, o quanto aquilo que você investiu retorna. Então, por exemplo, a empresa coloca R$ 100 de investimento e aquilo gera R$ 500 para ela. Então, isso seria o ROI, seria o retorno sobre o investimento que a empresa faz. Quanto maior esse número, melhor a empresa é. Um ROI na casa dos entre os 15 e os 20% é um número excelente, ou seja, ela consegue rentabilizar 20% acima daquilo que ela investiu, e é um número muito interessante. Esse número é interessante que seja, inclusive, acima da taxa básica de juros, né, porque senão você pega o seu dinheiro e coloca na taxa lá na Selic, né. Então esse número quanto maior melhor, e é um bom indicador de crescimento para a companhia. E aí, eu quero abrir com vocês aqui o site Fundamentei, depois eu vou já quase que finalizar a aula, mas é uma aula simples, é uma aula que, bom, não tem jeito, a gente já faz análise de empresas nesse canal aqui com muito afinco, e é somente vocês conferirem o que já foi feito nesse canal há algum tempo, tá. Mas, eu tô aqui com o Fundamentei é um bom site de que reúne resultados de empresas. Mas você pode usar o Investidor 10 se você quiser, você pode usar, qualquer site parecido com esse, mas eu recomendo o Fundamentei, e eles não estão pagando nada para isso, tá, mas assim, recomendo o Fundamentei por ser um bom compilador de informações sobre, resultados de empresas com foco no fundamento, né, não com foco em indicadores de preço somente. Então, bom, vocês, mais do que nunca, vocês conhecem o caso Uber, só que aqui parece que a minha internet não tá ajudando, né, não tá carregando. Mas vocês sabem muito bem como funciona o caso Uber. O Uber é uma empresa que mudou o mundo, literalmente. Então, todo mundo dependia de táxi há uns 15, 20 anos atrás. Depois que a Uber surgiu, todo mundo já usou o serviço da Uber, já, gerou receita para Uber de alguma forma, mas eu quero demonstrar isso aqui para vocês que no critério do Benjamin Graham, em 15 anos ela já teria aqui alguns prejuízos na conta, então o Graham, por exemplo, já não investiria. Então, uma empresa que gerava 31 bilhões de receita em 2022 deu prejuízo de 9 bilhões e ela já queimava caixa operacional. Ou seja, os custos dela para funcionar estavam maiores do que a receita do que ela estava ganhando. A receita de empresa, entender finanças de empresa é igual finança pessoal. Você ganha R$ 1.000 e gasta 2.000, daqui a um tempo você não vai conseguir sustentar isso. É a mesma coisa da empresa. Então, quando ela apresenta um caixa operacional aqui, uma geração de caixa operacional negativa, significa que os custos operacionais dela estão muito altos, os custos para funcionar. Só que o jogo virou de um tempo para cá, de 2023 para cá, de forma específica, a margem tem aumentado, né, o ROI é muito alto, então parece
que a empresa tomou um rumo agora, né. Mas, o que você precisa entender é que, se fosse aqui em 2022, você ia olhar para a empresa e falar: "Pô, a empresa tem uma história maravilhosa", mas ela não tem o fundamento, ela não tem o lucro consistente ainda, ela não tem ainda um ROI consistente, né, um ROI negativo. Então, é uma empresa que você deveria ficar de fora. Eu trouxe outros exemplos, e eu trouxe exemplo aqui da Contax. Essa Contax é uma empresa de prestação de serviços, ela tem ali um portfólio de televendas, de cobrança, de recuperar, dívida para as empresas, é uma coisa desse sentido. Nunca estudei a empresa a fundo não, mas assim, eh galera, eh essa é uma empresa cotada, né, na bolsa de valores, e eu quero te mostrar para vocês como é o resultado dessa empresa. Uma empresa que tinha 2 bilhões de receita em 2016, passou a ter 463 milhões até agora, no ano de 2025. Ela já dava prejuízo de 78 milhões, agora dá um prejuízo de 129 milhões. Então, é uma empresa que só dá prejuízo, e aí mostrando aqui para vocês a cotação por lucro, cara, não tem história, tá? Aqui, ó, a cotação era 6,54, depois até que deu uma crescida, né, e tal. À medida que o momento que o lucro líquido foi crescendo aqui, né, lá para 2010, mas depois disso só foi ladeira abaixo. E olha a cotação, 2,60, 1,28, 1,22, 93 centavos. Então, esse gráfico ele é real, porque a cotação ela segue o lucro ou o prejuízo no longo prazo. Então, se uma empresa que você investe, ela dá prejuízo de forma consistente, você vai ter esse gráfico, você vai ter sua cotação variando muito, e você vai ficar com um pouco de medo nesse sentido, porque olha aqui, ó, ela estava 2,60 em 2021, 2022 ela estava 1,28, e aí do nada ela deu um lucro de 590 milhões, e a cotação foi para 4,50, mas depois já veio com a cotação de 1,22 e um prejuízo de 141 milhões. Então, você fica à mercê aqui da empresa que tem resultados ruins, então a sua cotação fica, flutuando muito e vai flutuar sempre, porque a empresa não consegue sair do lugar com resultado. Empresa que tinha uma receita enorme e só foi decrescendo ao longo do tempo, né. Então, empresa que tem uma dívida altíssima, né, em relação ao caixa operacional, né. Então, não tem jeito, tá. Então não existe, eh aqui você pode até ficar, assim, impressionado com o case de negócio dela, com a empresa, o com a história dela. Mas quando você olha para os números, você fala: "Não, tô fora, não vou me envolver nisso", né. E aí outra coisa é a Melius, né, a Melius é uma empresa que teve IPO recente, uma empresa muito conhecida por muita gente aí, empresa de serviços financeiros, tem aí o Bitcoin, tem aí uma coisa aí de gerar receita de forma estranha, né, um cartão de crédito e tudo mais, então mas, quando você olha para os resultados, você vê a mesma coisa, tá, prejuízos atrás de prejuízos, agora vai começar a dar um lucrinho, né, dívida zero, beleza, mas o que você precisa entender aqui é que é uma empresa que você precisa ficar de fora, né. Olha aqui o retorno em 5 anos. Então não vai existir retorno, porque, né, o retorno anual é de menos 10% em cima do seu patrimônio. Olha quanta gente acreditou na história em 2021, R$ 47 a cotação. Então se você tivesse investido em 2021, você teria perdido 90%. E olha aqui a situação dela aqui, ó, aqui em 2021 ela tinha já um prejuízo de 34 milhões e já tinha apresentado 2 prejuízos. Então a galera veio acreditando na história e tomou ferro daí em diante. Então você precisa linkar muito bem as 2 partes, tá. Você precisa olhar para a história sim da empresa, precisa olhar para dados qualitativos, mas você precisa linkar com os números da empresa, fechou? Então, esse aí é o caso Uber e o caso de Melius e Conta, tá. Então beleza. Então você já entendeu aqui que você não pode isolar as coisas, você não pode levar para o lado da paixão. Aqui não é time de futebol, aqui é investimento, é o seu dinheiro, tá. Então, beleza. E aí,
O como você pode encontrar as melhores empresas? Bom, primeiramente, você tem que você precisa saber o que que é relação com investidores. Eu sei que a maioria do meu público já sabe isso, mas vamos pegar aqui, por exemplo, o site de relação com investidores de Itaú, tá? Então é só você digitar no Google Itaú RI e você vai ver o site de relação com investidores. O que que é esse site? Toda empresa que é aberta na bolsa de valores é obrigada a manter um site de relação com investidores, onde ela deixa todos os seus resultados e relatórios, ela deixa aqui a sua apresentação institucional. Então, tanto que o segundo passo aqui é olhar para a apresentação institucional. Então, aqui ó, a apresentação institucional dela. Então, você vai aqui ó, no próprio site você já consegue ver como que é a apresentação institucional, como que a empresa funciona. Se tiver vídeo disponível dos diretores apresentando isso daqui, você vai e dá uma olhada. Então, é importantíssimo você ter acesso a às apresentações das empresas, e ela tem aqui a apresentação de resultados. Todo trimestre as empresas precisam divulgar. Então olha aqui, ó, 5 de novembro de 2025 ela divulgou os resultados do terceiro trimestre, e ela mostrou aí como que foi a sua receita, como que foi o seu ROI. Olha aqui, ó, o ROI que eu falei para vocês lá. ROI de 23%. Ela mostrou aqui como que foi o lucro dela, né, e outros indicadores inerentes aí para o negócio, tá. Então, aqui você vai ter um panorama geral de como está a empresa, e aqui eu preciso muito mostrar para vocês que vocês precisam ter cuidado com palavras de pessoas, investidores, pessoas que se dizem investidores. Tenham cuidado, pode dar uma olhada nesses conteúdos, senão você não estaria me assistindo aqui, mas, eh, saiba fazer você mesmo. Pega você mesmo, estuda a parada. Pega, abre lá o site de RI, mesmo que você não entenda nada. Se não entender um termo, você vai lá no Google e pesquisa o que que é o termo. Seja proativo, seja, autodidata nos seus estudos de investimentos, e você vai ver que isso faz totalmente diferença. E é claro, você pode buscar outras fontes de aprendizado, como por exemplo o canal no YouTube, onde a pessoa faz uma análise de investimentos, e aqui eu vou até fazer um jabá para mim mesmo. Vamos abrir aqui, ó. Eh vou fazer aqui vou fazer um jabá, porque você tem playlists inteiras aqui no YouTube, no dentro do meu canal, sobre investimentos, e nada mais interessante do que você dar uma olhada nesse tipo de vídeo e entender o que que eu entendi no negócio, se o que você entendeu tá certo também, né. Então olha aqui, ó, vamos para as playlists, e eu vou mostrar para vocês, eh aqui a as apresentações institucionais. Olha aqui, ó. Então, Fala pessoal, aqui aqui é tem o vídeos Matheus, de Lenda em apresentações Movimento na institucionais, onde vocês conseguem ver aqui as apresentações institucionais que eu já fiz, né. Então, olha aqui, ó, são vídeos riquíssimos que duram muito, tá, 58 minutos, 1 hora, 35 minutos, de diversas empresas já, que eu já fiz. Então, isso daqui é uma fonte de informação do qual você pode o que eu desafio é: olha a apresentação de track and field lá no site, você sozinho, toma as suas anotações, olha lá o que que você entendeu, o que que você não entendeu, e aí vem aqui no meu canal e fala: "Ah, tá, beleza, entendi". Então, ele falou sobre track and field, foi interessante, deixa lá seu like, se inscreve no canal. E assim, eh essa é uma fonte de aprendizado, mas tome cuidado com isso, tá. Tome cuidado, porque muita gente vai falar de preço, vai falar de cotação, coisas que eu já mostrei para vocês que não pode cair nessa historinha, precisa focar em aumentar aporte, em reinvestir os dividendos enquanto a gente é pequeno, e, avaliar as empresas trimestre após trimestre, que é o mínimo que a gente pode fazer como investidor. E, esquecer também, eh métodos, tá. Então, coisas como SWOT, como força de Potter, esse tipo de situação, tenta deixar isso de lado, porque são métodos muito acadêmicos. São coisas muito da academia. Então tenta tomar suas próprias conclusões, anota ali o que que você enxerga o que que você enxerga de risco para o negócio. Vou te dar um exemplo de risco. A Vale, por exemplo, ela teve 2 eh 2 problemas ambientais seríssimos com companhias, com cidades,
e ela até hoje sofre por causa disso. Então esse é um risco do negócio. Então, tudo bem que o negócio dela é muito rentável, a gente pode até abrir que Vale, vamos abrir que Vale. Vale não é uma empresa que eu sou fã, tá, nunca fui fã, eu não sou fã de empresas de mineração, mas se você gosta desse tipo de empresa, primeiro que é um negócio super cíclico, uma hora tá bem, outra hora não tá tão bem, então isso já é uma coisa que me deixa um pouco pé atrás com isso, mas é de fato um negócio que gera muito retorno para os acionistas. E olha aqui, ó, receita, 94 bilhões de receita. E agora está 213 bilhões. Então isso aqui você já vê que a empresa consegue crescer os seus resultados, né. E aí olha para o lucro, 13 bilhões, e agora era 29 bilhões. Mas aqui em 2019 ela amargou um prejuízo de quase 9 bilhões. E isso pode ter a ver aqui com a questão de, eu não lembro quando que foi aqueles desastres lá ambientais, lá de Brumadinho e de Mariana, né, mas, eh, se foi no mesmo período, então a gente pode linkar o prejuízo com esse acontecimento. Então, esse é um risco do negócio, a empresa pode ter problemas com esse tipo de situação, mas é uma empresa ruim? Longe disso, empresa que gera resultado, gera lucro, se bem que ela já não passa aqui no contexto aqui do Graham, né, mas você vê, ó, aqui, ó, 25 bilhões e lucrou 24 bilhões. Então como que a cotação vai se comportar aqui, né? Ela vai lá no chão e depois vai subir de novo. Então normal isso acontecer, tá? E, eh então tenta fazer isso do seu próprio jeito. Então vamos em frente. Bom, então tente encontrar a próxima ação de sucesso, né. Muita gente ouviu falar do caso de sucesso da Magazine Luiza. Magazine Luiza teve um crescimento absurdo, mas aqui no canal inclusive tem vídeo sobre a Magazine Luiza, você pode conferir esse vídeo, mas não tenta achar esse caso de sucesso. Não tenta achar uma empresa que vai multiplicar em muito o seu valor de cotação. Tenta encontrar ações, empresas que tenham bons resultados e espere, em 10, 15, 20 anos a empresa vai retornar, o seu investimento. E é melhor investir em empresas que apresentam lucro de forma consistente do que em promessas. Então toma cuidado com promessas. Melius, por exemplo, foi uma promessa. Pô, olha lá, a cotação estava R$ 50. E hoje a cotação deve estar a 5, R$ 6. Olha a destruição de valor do seu dinheiro aí, né. Então, eh eh, tome cuidado com promessas. E vamos construir juntos o nosso futuro. Eu estou muito empolgado, no mês que vem a gente vai começar uma série Skin the Game, eu vou colocar ações, eu vou divulgar a minha carteira, pública de ações, vou contar para vocês como vai ser o meu método de investimento nesses 2 anos. Nesses próximos um ano e meio, 2 anos, nós vamos, com essa série mensal que vai ser muito interessante e, eh vamos ver na prática como vai funcionar todo esse conceito que eu estou mostrando aqui para vocês, mas nada mais tendo a tratar, estamos encerrados. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, dá essa força para o canal, isso aqui é tudo feito de coração e com muito carinho e até o próximo vídeo. Valeu!